O segredo surpreendente sobre a única filha de Davi deixará você chocado e sem palavras. Pare agora, respire fundo, olhe ao seu redor. Como está a sua vida hoje? Quantas batalhas silenciosas você tem enfrentado? Quantas vezes você já se sentiu cercado, como se o peso do mundo estivesse sobre os seus ombros? Esse vídeo não apareceu na sua tela por acaso. Existe um propósito, existe um chamado. E talvez, só talvez, este seja o momento exato que você precisava para despertar. Algo maior está tentando falar com você, algo que grita em silêncio. Acorde. Hoje, você vai conhecer o segredo surpreendente sobre a única filha de Davi em 2 Samuel. Deixará você chocado. Isso não é apenas uma curiosidade histórica, isso é uma mensagem espiritual poderosa. Um sinal de que há forças celestiais que se movem quando tudo parece perdido. Um lembrete de que o céu age quando a terra clama. E você? Qual batalha tem te desgastado por dentro? Quais inimigos têm te cercado quando ninguém está olhando? Quais vozes têm tentado apagar a sua fé? Esse vídeo é mais que uma história antiga. É uma revelação urgente. É uma chave para quem está cansado de lutar sozinho. Mas preste atenção. Essa mensagem é só para quem está disposto a ir até o fim. Para quem quer entender o que realmente está acontecendo nos bastidores da sua vida. Então fique, não saia. O que será revelado aqui pode ser exatamente o que seu coração tem procurado. Na vasta narrativa bíblica, existem histórias que nos deixam perplexos, e uma delas envolve a única filha de Davi, uma figura que se destaca em meio a reinos e batalhas. O que será que a história dela revela sobre o coração humano, o perdão e as consequências de nossas ações? Imagine a cena: um rei, um pai, e a dor que ecoa em seu lar. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15, encontramos um momento que muda tudo. Mas o que exatamente aconteceu? Por que essa história ressoa tanto em nossos dias? Prepare-se para descobrir um segredo surpreendente que poucos conhecem. O que Davi enfrentou não foi apenas uma crise em seu reino, mas um profundo desafio dentro de sua própria casa. Como as decisões tomadas podem ecoar por gerações? E o que isso nos ensina sobre relacionamentos e arrependimento? Fique atento, pois cada detalhe conta e pode transformar sua perspectiva sobre a vida e a fé. E você, já parou para refletir sobre as consequências de suas escolhas? No final deste vídeo, vamos explorar juntos o impacto disso em nossas vidas. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar suas reflexões nos comentários. A identidade da filha de Davi. Tamar, a única filha de Davi, é frequentemente lembrada como uma figura trágica na narrativa bíblica. Sua história, que começa em 2 Samuel 13:1, é um retrato do contexto familiar do rei e das complexidades das relações que se desenrolam em sua casa. Tamar não é apenas uma personagem. Ela representa a vulnerabilidade das mulheres em uma sociedade patriarcal, onde suas identidades são frequentemente definidas por seus relacionamentos com homens. Como filha do rei, Tamar tinha uma posição privilegiada, mas essa posição não a protegeu das adversidades que viriam a seguir. A linhagem de Davi é central para a narrativa bíblica, e a presença de Tamar nessa linhagem é significativa. Ela não é apenas uma filha, mas uma conexão vital entre o passado e o futuro do reino de Israel. Sua identidade é entrelaçada com a história da família real, e sua tragédia se torna um reflexo das falhas de seus familiares. A importância de Tamar vai além de sua relação direta com Davi. Ela é um símbolo do sofrimento e da luta, pelo reconhecimento em um mundo que muitas vezes silencia as vozes femininas. Além disso, a descrição de Tamar em 2 Samuel 13:1 a pinta como uma jovem bonita e desejável, o que, lamentavelmente, se torna um fator em sua desgraça. Essa beleza, em vez de ser um trunfo, acaba sendo uma maldição, atraindo a atenção de Amnon, seu meio-irmão. Essa dinâmica frágil e problemática entre beleza e vulnerabilidade é um tema recorrente em muitas narrativas, e a história de Tamar serve como uma advertência sobre as consequências da objetificação feminina. Na análise da identidade de Tamar, é crucial considerar como a cultura da época valorizava as mulheres.
Elas eram frequentemente vistas como propriedade, e suas histórias eram contadas através da lente dos homens em suas vidas. Tamar, portanto, é uma figura que desafia essa narrativa passiva. Sua história é uma ilustração poderosa de como uma mulher pode se tornar uma vítima de sistemas opressivos, mas também de como sua história ressoa através dos séculos, desafiando novas gerações a refletirem sobre o papel das mulheres na sociedade. Portanto, a trajetória de Tamar na narrativa bíblica não é apenas uma história de perda, mas também de identidade e resistência. Embora sua vida tenha sido marcada por traumas, a lembrança de sua história continua a inspirar discussões sobre a importância das vozes femininas na narrativa bíblica e na sociedade. A identidade de Tamar, portanto, não é apenas a de uma vítima, mas a de uma mulher cujo legado perdura, convidando à reflexão e ao reconhecimento da complexidade das vidas femininas. O incesto e seu impacto. A relação entre Amnon e Tamar, descrita em 2 Samuel 13, 2 e 5, é um dos episódios mais perturbadores da narrativa bíblica, levantando questões profundas sobre consentimento, poder e as consequências das ações. Amnon, obcecado pela beleza de Tamar, se vê consumido por um desejo que acaba por se transformar em violência. Essa dinâmica, onde o desejo se transforma em possessão, é um reflexo da desumanização que muitas vezes ocorre em situações de abuso. A história não é apenas sobre o ato em si, mas sobre o impacto devastador que ele tem sobre Tamar e sua família. Através da lente da psicologia, podemos entender que o incesto não é apenas um crime contra a moralidade, mas também uma transgressão que desestrutura as relações familiares. Tamar, que deveria ser protegida por sua família, acaba se tornando uma vítima dentro de seu próprio lar. O impacto desse ato vai muito além do momento do abuso. Ele ecoa por toda a família de Davi, criando fissuras irreparáveis nas relações entre irmãos e entre pai e filhos. O incesto se torna uma força destrutiva, mostrando como um único ato pode alterar a dinâmica de uma família e o futuro de um reino. As consequências do incesto na narrativa de Tamar são palpáveis, afetando não apenas sua vida, mas também a de seu irmão Absalão, que se torna um agente de vingança. A história de Tamar evidencia como o trauma pode se espalhar, influenciando as decisões e comportamentos dos que estão ao seu redor. A busca por justiça, motivada pelo sofrimento de Tamar, se transforma em um ciclo de violência que perpetua a dor e a desolação na família de Davi. Além disso, a relação entre Amnon e Tamar é uma crítica à cultura que muitas vezes minimiza a gravidade do incesto. A narrativa bíblica não hesita em expor a realidade cruel e as emoções complexas que cercam esse tipo de violência. É um chamado para que os leitores reflitam sobre as normas sociais que permitem que tais abusos ocorram e sobre a importância de ouvir e dar voz às vítimas. A história de Tamar não é apenas uma advertência sobre o que acontece quando o desejo se transforma em violência. É um convite à empatia e à ação. Por fim, a análise do impacto do incesto na vida de Tamar revela as camadas de dor e resiliência que muitas vezes são invisíveis nas narrativas tradicionais. Embora ela tenha sido silenciada por sua experiência, sua história ressoa como um apelo à justiça e à compaixão. O legado de Tamar é um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luta pela dignidade e pela voz não deve ser esquecida. O legado de Tamar. O legado de Tamar é uma das histórias menos exploradas, mas extremamente significativas na narrativa bíblica. Sua vida e suas experiências não apenas moldaram sua própria história, mas também tiveram um impacto duradouro na história de Israel. Tamar é frequentemente lembrada como uma figura trágica, mas também como um símbolo de resiliência e força. Através de suas lutas, ela representa a dor e o sofrimento que muitas mulheres enfrentam, não só na antiguidade, mas também em contextos modernos. Essa dualidade de sua identidade é crucial para entender seu legado. Um dos aspectos mais marcantes do legado de Tamar é sua capacidade de sobreviver e resistir à dor. Após ser vítima de uma grave injustiça, ela não se deixou abater completamente. Em vez disso, ela se tornou um símbolo de resistência frente à opressão. Sua história ecoa através dos séculos, lembrando-nos que,
Mesmo em meio ao sofrimento, é possível encontrar força e dignidade. Tamar não se conformou com seu destino, mas buscou formas de reivindicar sua identidade e espaço dentro de uma estrutura familiar que a marginalizava. A narrativa de Tamar também é uma reflexão sobre a posição das mulheres na sociedade patriarcal da época. Ela é a única filha mencionada do rei Davi, e sua história destaca a vulnerabilidade das mulheres em tempos de crise. O sofrimento que ela enfrentou é um lembrete doloroso de como as mulheres frequentemente são tratadas como propriedades ou objetos de desejo. Contudo, a resiliência de Tamar também serve para questionar essas normas sociais e desafiar a percepção de que as mulheres são meramente figuras passivas em suas próprias histórias. Além disso, Tamar contribui para a linhagem real de Israel, embora de uma maneira complexa. Seu papel na genealogia é frequentemente ofuscado por figuras masculinas, mas sua presença é fundamental. Ela é uma lembrança de que as histórias das mulheres, embora muitas vezes silenciadas, são essenciais para a compreensão da história e da cultura. O legado de Tamar nos ensina que a inclusão de vozes femininas é vital para uma narrativa completa e justa. Por fim, o impacto de Tamar se estende além de sua própria história. Sua vida e suas experiências reverberam na história de seus descendentes, influenciando eventos futuros em Israel. O sofrimento e a luta de Tamar não foram em vão. Eles moldaram a narrativa de um povo. Ao refletirmos sobre o legado de Tamar, somos convidados a considerar como as histórias de mulheres que sofreram injustamente ainda ressoam em nossas vidas e sociedades contemporâneas, e como podemos aprender com esses legados para construir um mundo mais justo. A reação de Davi e a justiça. A reação de Davi ao saber da tragédia que ocorreu com Tamar é um ponto crucial para entender a dinâmica da justiça e da moralidade em sua história. Quando Davi fica sabendo do que aconteceu, a sua resposta é de profunda indignação, mas, paradoxalmente, ele não toma as medidas necessárias para garantir a justiça pela filha. Essa falta de ação é emblemática das complicações que cercam a liderança de Davi e suas falhas como pai e rei. A omissão de Davi não apenas reflete sua impotência, mas também revela um padrão de comportamentos que acaba por impactar a sua família de maneira devastadora. É interessante notar como a reação de Davi pode ser vista sob diferentes prismas. Por um lado, ele demonstra um sentimento paternal de proteção e amor por Tamar. Mas, por outro, sua inação fala alto sobre a fragilidade do sistema de justiça em sua época. Davi é um homem de poder, e a sua incapacidade de agir levanta questões sobre como a autoridade pode ser usada ou mal utilizada. Essa situação nos leva a refletir sobre a responsabilidade que aqueles em posições de poder têm de agir em prol da justiça, especialmente quando se trata de proteger os vulneráveis. A inação de Davi também desencadeia consequências trágicas para outros membros da família. A ausência de uma resposta firme não só deixa Tamar sem proteção, mas também dá espaço para que outras ações, como a vingança de Absalão, se tornem inevitáveis. A falta de uma justiça imediata e efetiva por parte de Davi culmina em uma espiral de violência e tragédia que afeta não apenas a sua família, mas todo o reino. Essa dinâmica reforça a ideia de que a justiça não deve ser apenas uma resposta emocional, mas uma ação deliberada e responsável. Davi, como figura central da narrativa, nos ensina que as decisões tomadas em momentos de crise têm efeitos duradouros. Sua omissão não é apenas um reflexo de falhas pessoais, mas também uma crítica ao sistema de justiça que ele deveria representar. Essa crítica ainda ressoa em nossos dias, onde muitos líderes falham em agir em situações de injustiça, deixando as vítimas sem apoio e sem voz. A história de Davi e Tamar serve como um alerta sobre a importância de agir com responsabilidade e coragem, especialmente quando a justiça está em jogo. Assim, a reação de Davi à tragédia de Tamar se torna uma lição complexa sobre a natureza da justiça e a necessidade de responsabilidade. A história nos convida a refletir sobre como podemos, em nossas próprias vidas, agir para garantir que a justiça seja feita.
especialmente em situações onde as vozes dos vulneráveis são frequentemente silenciadas. O legado de Tamar, portanto, não é apenas sobre sua própria dor, mas também sobre a responsabilidade que todos nós temos em lutar contra a injustiça em suas diversas formas. A vingança de Absalão. A busca de justiça por Absalão, irmão de Tamar, é um desdobramento trágico que ilustra como a vingança pode moldar o futuro de uma família e de um reino. Após tomar conhecimento do que aconteceu com sua irmã, Absalão se vê consumido por um desejo de vingar a injustiça praticada por Amnon. Esse impulso não apenas mostra a lealdade de Absalão para com Tamar, mas também revela a complexidade das relações familiares e os efeitos devastadores que as ações individuais podem ter sobre um grupo maior. A decisão de Absalão de agir violentamente é uma resposta direta à inação de Davi, e isso torna a situação ainda mais complicada. A vingança de Absalão culmina no assassinato de Amnon, um ato que, embora motivado por um senso de justiça, resulta em consequências irreversíveis. Absalão se torna um fugitivo, e a sua ação desencadeia uma série de eventos que levarão à sua própria queda. Essa espiral de violência é um exemplo claro de como a vingança pode se tornar um ciclo interminável de dor e perda. A história de Absalão nos leva a refletir sobre as consequências de nossas ações e como a busca por justiça pode se transformar em algo destrutivo se não for acompanhada de sabedoria e discernimento. Além disso, a vingança de Absalão destaca a fragilidade da estrutura familiar de Davi. O ato de um filho contra o outro não é apenas uma tragédia pessoal, mas também um reflexo da desordem que se instalou dentro da casa real. A relação entre Davi e seus filhos se deteriora, e o impacto emocional se estende ao reino, que se vê dividido em um conflito familiar que pode afetar a estabilidade política de Israel. Essa narrativa sublinha a importância da unidade familiar e as repercussões que a desunião pode trazer. Outro ponto a ser considerado é como a história de Absalão ressoa com muitos dilemas morais enfrentados nas sociedades contemporâneas. A busca por vingança é uma questão complexa que muitas pessoas enfrentam, seja em relações pessoais ou em contextos mais amplos. A narrativa nos ensina que a violência raramente traz a paz que se busca. Em vez disso, ela frequentemente perpetua mais dor e sofrimento. Absalão, ao agir de forma impulsiva, acaba se tornando uma vítima de seu próprio desejo de justiça, uma ironia trágica que ecoa ao longo da história. Por fim, a vingança de Absalão é uma poderosa advertência sobre os perigos da falta de diálogo e compreensão nas relações familiares. A história nos convida a considerar formas alternativas de buscar justiça que não impliquem em violência ou destruição. A resolução de conflitos, mesmo os mais profundos, pode ser alcançada através do perdão e da compreensão. Essa reflexão é essencial não apenas para a compreensão da narrativa bíblica, mas também para nossas interações diárias, onde a compaixão e o diálogo podem ser ferramentas mais eficazes do que a vingança. E assim, chegamos ao clímax dessa intrigante história sobre a única filha de Davi. Em 2 Samuel, capítulo 12 e versículo 15, vemos como as consequências das ações de Davi reverberam em sua casa. Mas o que isso nos ensina sobre responsabilidade e perdão? A vida dela nos oferece lições valiosas sobre a fragilidade das relações humanas e a importância de buscar a restauração. Você já parou para pensar como as decisões de um líder podem impactar não apenas sua vida, mas também a vida de sua família? E se estivermos vivendo um momento de crise em nossas próprias casas, será que estamos prontos para lidar com as consequências? Essas perguntas nos convidam a refletir sobre nossas próprias escolhas e suas repercussões. Agora, imagine como seria se todos nós pudéssemos aprender com esses exemplos bíblicos. Que legado estamos deixando para as próximas gerações? O que podemos fazer hoje para transformar nossa história e a de nossos filhos? Se você se sentiu desafiado por esse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que mais te surpreendeu nesta narrativa. Sua participação é fundamental para continuarmos juntos nessa jornada de aprendizado. Vamos juntos explorar mais segredos e lições da Bíblia.